Gente, que delícia a gente estar aqui hoje nessa segunda-feira, trabalhando, voltando a conversar e a trocar ideias incríveis no nosso Poetizando a Vida. Denise, seja bem-vinda, Nina, seja bem-vinda. Suas Obrigada. palavras de acolhimento para o nosso trabalho do dia de hoje. Olha, então eu desejo uma excelente noite, uma noite poética, uma noite leve para todas nós, principalmente porque viemos de um dia de 24 horas de celebração sobre o feminino, então nós estamos propensas ao poetizando hoje à noite. Sejam todas bem-vindas. Nina, A Nina, festa fechou. eu acho que ela fechou, né? Mas não tem problema, eu vou Aham. continuar falando aqui. Gente, só para poder a gente reafirmar, né, Denise, o Poetizando a Vida é um momento de a gente dar essas pausas, sabe? Pausas para poder relaxar um pouco. Relaxar por quê? Porque quando a gente fala de coisa boa, quando a gente fala de poesia, a gente está falando com a alma. E por mais, como a Denise falou, por mais que o dia tenha sido tenso, a gente veio de uma jornada, de um dia de celebração do feminino sagrado. Aqui nesse momento, a gente vai quase que sintetizando tudo, sabe? As coisas vão vindo pesadas e a gente vai trazendo palavras bonitas para poder explicar, para poder relaxar aquilo que é impossível de relaxar. É alma aqui mesmo, né? É esse trabalho aqui, é alma. É essa coisa boa, né? E eu tenho uma coisa muito legal, a gente também veio caminhando aqui no Poetizando a Vida, né, Denise, né, Nina? E Sim, a gente sim, veio falando sobre os elementos. Então, os verdade. elementos, nós começamos com o elemento fogo, que foi um elemento fantástico, poesias incríveis. Denise trouxe a poesia de uma escritora maravilhosa que a gente não conhecia, ela trouxe aqui. Sim. E cada um de nós veio trazendo o que era esse fogo dentro da nossa escrita. Então, nós fomos apresentando, nós fomos trazendo a poesia e fomos mostrando o quanto que esse fogo, ele queima por dentro, mas muitas vezes ele queima para que a gente possa dar um grito primal e trazer uma nova consciência, aquilo que parece que é impossível de solucionar. A gente viu muito isso nas poesias, poesia de Denise, inclusive, poesia de Nina, nós vimos isso tudo e foi uma forma muito incrível. E logo depois a gente trouxe um outro elemento, que foi até no dia de Iemanjá, por incrível que pareça. Foi, Foi no dia foi. 2 de fevereiro, né? Então nós trouxemos Aham. aquela consciência da água, do elemento água, dos sentimentos. Ou seja, nós viemos andando com a poesia dentro dos elementos que também habitam dentro de nós. E mostrando que nem sempre a poesia é leve. Aham. Não é, gente? Às vezes a gente traz, na realidade, a poesia acaba sendo pesada porque a gente traz o pesado de dentro da gente para poder levar de uma forma mais sutil a quem está nos ouvindo ou lendo fora. Então, Perfeito. isso. Não, gente, a água foi demais, né, gente? Foi uma Foi. delícia, né? Nossa, trouxemos Iemanjá, trouxemos a energia da consciência das águas, foi muito bacana. E hoje nós estamos voltando ao nosso reencontro e esse reencontro, ele traz um elemento muito poderoso. Na realidade, é o elemento da 3D, o elemento dessa transição planetária, o elemento que a gente precisa dele para caminhar e chegar em algum lugar, seja o lugar que for. É o elemento terra. É. Denise, o que você trouxe para a gente aqui, para a gente poder trocar, filosofar, conversar e poetizar nessa noite de segunda-feira? Oh, Sandra, eu trouxe o elemento terra na escrita de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, a maioria das mulheres que nos ouvem sabe que eu admiro muito a escrita da Conceição Evaristo, né? Essa escrevivente. E ela trouxe para mim, para a minha leitura, no livro Ponciá Vivêncio, ela trouxe o elemento terra num dos capítulos do livro. E quando você propôs o elemento terra,
a gente tem que fazer uma busca, uma procura, até para conectar o texto que a gente vai trazer, né? Então, quando a gente pesquisa um pouquinho sobre esse elemento, nós conectamos muito com a nutrição, com a estrutura, com o que nos mantém vivos, estáveis, seguros, né, aqui nessa morada, nesse planeta. Então, quando eu fiz essa conexão do elemento, né, do corpo físico, da estrutura, da matéria, e com esse trecho do livro de Ponciat, esse é um livro, eu vou mostrar aqui para vocês. Lindo! Ele é um livro muito sofrido. Na verdade, quando Conceição Evaristo fez essa escrita, muitas pessoas se confundiram, achando que Ponciat era Conceição, mas Ponciat é uma mulher que sofreu e muito para se manter viva. E no momento onde as suas forças falharam, onde a vontade de viver quase se extinguiu, Conceição escreve aqui o trecho nesse capítulo e eu vou ler aqui para vocês. Quando os filhos de Ponciat, 7, nasceram e morreram, nas primeiras perdas, ela sofreu muito. Depois, com o correr do tempo, a cada gravidez, a cada parto, ela chegava mesmo a desejar que a criança não sobrevivesse. Valeria a pena pôr um filho no mundo? Teria ela como nutrir aquele filho? Lembrava da sua infância muito pobre na roça, e temia a repetição de uma mesma vida para os seus filhos. E o capítulo segue contando toda a história de Ponciat, que gestou 7 bebês, e todos os 7 se foram. E como era uma mulher muito sofrida, espoliada pela vida, sem nutrição, sem estabilidade, e quando a gente fala estabilidade, a gente coloca bem as questões, né? Não tinha casa, não tinha alimento, não tinha emprego, não tinha segurança nenhuma. Bem o elemento terra. E perdeu os seus 7 filhos. E ela fez aquela pergunta: valeria a pena tê-los? Teria como nutri-los? Com que nutriria aquelas crianças se ela nada tinha para nutrir? Então, o elemento terra, nesse texto, Ponciat, de Conceição Evaristo, vem dizer para a gente que nós precisamos de todas as possibilidades de nos nutrirmos, porque sem essa nutrição, sem essa força, sem essa estrutura, nós não damos conta da realidade dura e cruel na vida material e também na vida espiritual. Então, esse elemento terra vem trazer para a gente a realidade. A gente precisa de todas as possibilidades de nos mantermos minimamente rígidos, porque o combate, ele é diário, ele é frequente e ele é desleal. Então, eu trago essa experiência de Ponciat Vicêncio, através de Conceição Evaristo, falando do elemento terra. E vocês, Denise, o que acharam?
Eu queria te fazer uma pergunta, tá, Denise? Eu queria saber, que é o seguinte, esse livro, essa vivência, essa experiência, essa nutrição, ela fez parte da sua vida desde sempre ou ela fez parte da sua vida a partir de algum determinado ponto e somou a sua vida? Olha, Sandra, isso foi a partir de um determinado ponto da minha história. Nem sempre eu prestava atenção no que me era necessário para, de Sim, fato, me manter estruturada, segura, nutrida, porque eu era aquela tarefeira, aquela que só tinha uma meta: trabalhar, conquistar o monetário e pagar as contas e continuar nesse ciclo. Eu vivia nesse looping da vida, mas depois, conforme a vida foi ensinando, através principalmente das dores, que eu precisava ter nutrição, eu precisava ter suporte, raízes firmes para não sucumbir. Só depois, através dessas dores da vida, que eu fui buscar essa estrutura, esse alimento da terra para me manter aqui, manter com esperança, com força, com fé, com coragem. Mas foi depois, foi bem depois, num momento muito específico da minha vida, que eu fui sim. buscar o que de fato era necessário para me manter nutrida aqui, através do elemento terra. Por que eu estou perguntando isso, né, Denise? Porque a nossa proposta, ela vem muito dentro dessa consciência de nós trazermos um Uhum. legado de uma grande mulher. E a gente só colocando aqui para as pessoas que nem sempre a gente vivenciou aquele legado. A gente pode ter tido um aprendizado, como foi o seu caso, a partir de determinado momento, e aquele legado chegou para somar a nossa vida, ou a gente clarear, ou a gente expandir nossa consciência, ou a gente poder aprender alguma coisa. Essas grandes mulheres, principalmente a Conceição Evaristo, são mulheres que realmente elas trazem um poder de força interna, de raiz muito forte, É, né? É impressionante. A Conceição, então, é demais, né? Então, ela traz muito. O texto dela já diz isso, é, a narrativa dela já diz isso, e ela traz sempre, sempre quando você traz algum é, pedaço da vida dela, né? Você traz sempre um sentimento de superação o tempo sim, inteiro. Ele fica muito latente, ele fica muito forte. Sentimento não só esses sentimentos, mas também a coragem, que é um valor é. muito forte, que Aham, é trazido dessas mulheres, principalmente as mulheres que você traz para a gente poder conversar um pouquinho e entender que a nossa cultura é uma cultura que ela é doída por qualquer... Não, aham, não tem raça, entendeu? Não tem cor nem raça. Nós somos uma cultura onde todo o projeto superação, ele parece que ele foi colocado na nossa vida e a é. fé para a gente chegar a alguma meta. Está aqui hoje, né? Conversando sobre esse poder, essas mulheres incríveis, né? Denise, eu vou passar um pouquinho para a Ivanilda, que é a Sim. Nina, e para ela poder falar um pouco e ela trazer essa consciência dessa terra dela, que hoje ela trouxe uma terra enorme, um aradão que ela deu, ela plantou e realmente trouxe um monte de frutos para a gente. Nina? Olha, já até mudei aqui. Eu peguei uma menorzinha para poder falar só o começo, porque é, é um alerta, né? Um alerta que a Terra tá dando, né? O Pai já está de lá de cima, já dando aquele alerta para nós cuidarmos mais do nosso solo, nossa terra, que é a nossa casa, né? Na 3D. Então, eu trouxe aqui, vou colocar só uma estrofezinha, porque também ela é imensa, né? A outra é muito mais ainda que eu vou trazer, né? Vamos lá. A natureza e seus princípios. A natureza está em colapso. Não, eu não quero ver avalanches, eu não quero ver as avalanches delibarem morros e montanhas. Os humanos dilatam dia a dia a mortandade das matas, florestas,
rasgada pelos asfaltos. Montanhas ocupadas pelos barracos, indivíduos expulsando a natureza do seu lugar. Tudo de ruim fazem, prazerosamente, para o universo vir ao colapso. Os refúgios dos animais são fraudados e ocupados por diversos homens maldosos, sem fim de acuar. Diz a voz em ânsia de quem se preocupa com a vossa versão. Alerta aos governantes que não se angustiam na falta de saúde, moradia, alimentação, educação, ao humilde trabalhador cidadão. Então, essa é uma... Não, a Nina hoje a Nina está trazendo uma outra visão da Terra, né? Ela está trazendo uma terra natureza, uma terra atmosfera, uma terra meio ambiente. Sim. E uma terra socialmente, politicamente desgastada. Desgastada. Gasta, né? Gasta, né, Nina? Ô, Nina, Sim. quando você escreveu essa poesia é sua, e quando você escreveu, qual era o momento da tua vida que você pode fazer uma analogia entre a sua poesia e o momento onde você também estava aprendendo a sobreviver nesse meio ambiente? Nesse momento, eu fugi da cidade grande, né? Para o interior, região dos lagos, né? Você conhece? E estando lá, eu vi a diferença da cidade grande, do tumulto, do descaso, para uma terra mais tranquila, né? Farta, né? Tirando os gaviões, né? Que ocupam o lugar, né? Querem tomar o lugar, né? Muitas causas eu passei em tomar terra, tomar casas, né? Os gaviões de peito de aço, né? São os malfeitores, homens, né? Malfeitores. E, através de lá do meu sossego, Deus me deu uma visão, né? Sobre o bem-estar, o querer produzir, querer fincar numa terra de paz, né? E como hoje está difícil, nós vamos para um lugar, aquele lugar daqui a pouco já está domado por toda a maldade, né, do ser humano, e cada vez mais que nós procuramos um lugar tranquilo, e esse lugar vai se enchendo, o homem vai destruindo, até um dia o juízo final, né, que a terra está afundando até o dia do juízo final. Isso que eu acho. Então, eu procuro, né, querer morar num lugar, sair da cidade de novo, que eu voltei, para voltar num campo, numa cidade tranquila, que eu possa criar, cuidar também, né, plantar. E hoje ninguém quer fazer, ninguém quer plantar. Só querem virar o copo, né, e jogar o veneno na terra para o ser humano desfalecer. Nina, quando você estava contando, você estava falando esse pedaço que você escolheu para trocar aqui com a gente, e você falou agora, você veio explicando todo um processo, né? Me passou uma coisa tão legal, tipo assim, o campo, ele traz a consciência de Deus dentro da gente. Sim. É onde você consegue falar com Deus de uma forma mais ampla, mais verde, mais expansiva, mais verdadeira. E você vivenciou isso quando você saiu do meio urbano para você estar ali naquela... Foi o momento onde você mais escreveu?
quando você se Sim, conectou com esse campo, com essa energia divina? foi. Foi. Você chegou aqui, eu parei. Como eu te falei, porque assim, já está em mais de 15 anos, né? E, como eu falei assim, a poesia veio assim, uma semana, dias, vieram os M's poesia. São essas que eu estou narrando, né? Sim, São sim, essas que têm que ser aplicada como no livro, né? São essas poesias. Poesias, alerta, reflexões, né? São reflexões, poemas, né? Deus sim. me deu um leque, né? Me deu um leque. Eu fiz uma pergunta a ele que eu vim fazer aqui, né? Nessa, nessa terra, aqui, nesse lugar que tão confuso, né? Cheio de problema de coisa. Ô, Nina, tem uma coisa também que a Vanessa entrou depois um pouquinho com a gente, mas ela pegou um pedacinho do nosso assunto quando a gente estava terminando o assunto com Denise. Então, Denise, eu vou até colocar uma coisa aqui que tem a ver com o que você trouxe para a gente, com os valores que você trouxe para a gente, com a poesia da Nina, tá? Apesar da poesia da Nina trazer verdade, conexão com terra, com cura, com consciência, eu acho que ela trouxe um assunto ou uma visão diferente na poesia dela. Vamos trazer o que você trouxe da Conceição. Eu acho que tem três coisas que a sua poesia, ou seja, quem você trouxe hoje, Denise, com o que a Nina está trazendo, a gente pode tirar três forças que são, assim, muito iguaizinhas. A fé, a força e a coragem. Eu acho que tanto você e quanto Nina trouxe em visões diferentes e caminhar nessa terra, dando essa consciência de acreditar, de sair das raízes, tudo tem raiz. Olha que incrível, né? Você trouxe essa palavra, né, Denise? E Aham, aí, Nina trouxe isso, apesar da gente poder também. estar na conexão com o divino, eu não vejo conexão com Deus numa viagem, eu vejo conexão com Deus muito na temática, sabe? A gente dá passos mesmo para a gente chegar a algum local. Porque Exato. senão a gente não tem raiz, como a Denise trouxe, sabe? Porque tem um chão para a gente poder caminhar e poder chegar nas metas, chegar na consciência, unir É, corpo, mente e espírito, né? A gente tem que ter alguma direção. Eu tem. acho que essa consciência é divina, tá? E habita dentro de nós. E nossa, você ficou falando, falei, nossa, a Denise trouxe fé, a Nina também, coragem, força, então eu vejo muito esses três valores veio caminhando nessa história de hoje, nesse elemento terra que vocês trouxeram. Concorda, Denise? Concorda, Nina? Concorda, Vanessa? Concordo, Com sim. certeza. E eu ainda acho que quando Nina fala, né, sobre a terra, sobre se afastar um pouquinho e mais para perto do verde, né, como você falou, para desintoxicar, para curar, é tão bacana a gente pensar que nós, minimamente, já estamos voltando o nosso olhar para essa necessidade desse verde, esse verde verdadeiro, necessário, né? Do próprio alimento ser verde de verdade. Sim. Então, é uma pauta, né, urgente para todos nós. E a gente agradece a Denise, Nina. Uhum. tanto que a Nina, quando ela começou, antes dela ler, ela falou, isso aqui é um alerta. É, Ela trouxe isso mesmo, né? Ela trouxe essa é, questão, ela mesma já preparou a gente, a gente sim, ouvir com esse olhar é. de o buraco é mais embaixo, sabe? Assim, numa questão foi muito Atenção, legal, né? Muito legal. Vanessa, você pegou um pouco de Denise e um pouco de Nina. E o que você traz? Gente, boa noite. Maravilhosas essas reflexões, né? Eu fico aqui só, meu Deus, né? Que é isso? Ah, adorei, assim, eu acho que quando você fala, né, primeiro em relação a Denise, né, dessa história, né, que é uma história de dor, na verdade, assim, né, uma história de dor e de uma dificuldade do nutrir. Eu acho que o nutrir, ele nos é fundamental e essencial, né? Então, quando Sim, você não tem isso, o que que você tem? Eu acho que é essa loucura também do dia a dia, que muitas pessoas são movidas pelo o que que eu vou comer hoje, né? Então, assim, é na pirâmide, né, das nossas necessidades, é o que está mais ali.
como algo urgente e necessário, assim, né? Como é que eu penso, como é que eu ajo, como é que eu sinto antes de eu comer? A fome está batendo. Então, o que que eu faço com Sim, isso? Eu acho que isso é algo assim, é de um nível de dor que é primário, né? Que sim. é muito, é do sofrimento mesmo, assim, né? E aí, e o quanto que se faz, né, das tripas coração para que se haja comida no prato e que muitas das vezes a forma como isso vai chegar, sabe Deus, né? Então, acho que essa possibilidade de refletir sobre a dor da fome, eu acho que, assim, que mãe quer ver o filho com fome, né? Morrer de fome, não poder nutrir o filho, assim, acho que essa é uma das maiores dores de uma mãe, né? Sim. Você trouxe como algo nessa linha. E aí eu acho que quando a Nina completa, ela traz da mãe natureza, né? Olha a dor da mãe natureza, que é sagrada e que é o filho ingrato que não recebe, né? Em uma, o filho não consegue se sustentar, né? Porque não tem vida suficiente para ele. E no outro, ele próprio está destruindo a vida. Ou seja, a terra tem abundância, tem fruta, tem vegetais, tem vida, tem água potente, limpa, pura, e ele vai e destrói, né? Quando ela fala, ele vai lá e vira o copo. Nossa, mas que dor quando a gente escuta isso, né? Ele vira mesmo, né? Sim. Ele vira com, Verdade. com um ego, né? Com uma arrogância, uma prepotência, como se ele não fosse ter que ir lá naquela terra de novo para comer. Então, acho que essa é que é a loucura, assim, né? Dessa história, né, que a gente tem do ser humano que não é grato, né? A ingratidão, ela é uma das piores doenças que a gente tem do ser humano, né? E eu acho que a fome é uma das piores doenças sociais. Não, e olha, você está trazendo. Cada vez que uma de vocês falam, a gente vai olhando por vários ângulos. É muito interessante isso, né? Vindo do mesmo ponto, mas com vários ângulos. E agora a gente traz para somar a fé, a força e a coragem, que são os elementos fortes, os potenciais fortes das histórias que vocês trouxeram. Nós trabalhamos agora a nutrição, trazido pela Vanessa, que você começou a falar, Denise, mas ela desenvolveu esse assunto, ela trouxe a dor, trouxe a nutrição dessa dor para que a gente pudesse alimentar o corpo e pudesse estar inteiro para poder seguir com raízes firmes esse caminho. E outra coisa interessante é que essa nutrição, estou falando dentro daquilo que a gente trouxe para a gente hoje, ela nutre o ser humano em si. E ela nutre tanto a terra de fora quanto a terra de dentro. Ah, sim. Né? E eu achei isso muito legal. E aí a gente vai viajando mais, né? Vai abrindo asas para a imaginação, e aí você começa a imaginar, poxa, então por que a gente está aqui falando de poesia? Porque poesia é nutrição do corpo e da alma. Olha que incrível. A gente, quando sai daqui numa segunda-feira, a gente sai nutrida, gente. A gente sai preenchida, sabe, com minerais, a gente sai preenchida com energia, a gente traz preenchida de abraço, né? Muito legal isso. Muito interessante, muito interessante mesmo. Estamos viajando aqui, né? Calor também. Isso, isso, Aí, isso. ó. Exatamente. E olha só, o calor, a gente traz o elemento fogo que a gente já falou, mas que ele vai cozinhar, né, esse útero sagrado para nutrir a vida. Muito É interessante. o fogo sobre a terra. Exatamente. Vanessa, quem você trouxe para a gente hoje para poder somar essa energia? Ah, Mulheres que Correm com o Lobo, adoro. Eu trouxe Adoro a Clarissa pícola Pinkola. no pedaço, gente. Eu já sei que você gosta. Ó, o que eu achei interessante, na verdade, porque isso foi, na verdade, um livro que eu utilizei muito quando eu fiz a formação em arte-terapia. E eu achei muito interessante, porque são vários contos, né? Só que eu acho interessante esse prefácio, que é inicial do livro,
que ela fala sobre a mulher selvagem na nossa cultura. E aí a gente não tem só os 2 pés no chão, a gente tem 4. E aí eu vou ler isso aqui para vocês entenderem essa brincadeira. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Nina está com calor, tem a ver. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. É isso. Eu achei muito interessante porque quando eu li isso aqui na época, que eu estava até, acho que foi no início da pandemia ali, né? Eu estava no meio da minha formação de arte-terapia e entrou a pandemia, aquela loucura. E aí veio esse livro e quando eu li esse prefácio, que esse é o prefácio, isso já me impactou, porque eu falei, gente, é isso, né? Nós somos selvagens, nós somos animais, nós somos parte da terra, parte da natureza que é sagrada, que é viva, né? Então, acho que esse aspecto nosso, que a cultura tenta limitar, que a cultura tenta tirar, é um movimento de tentar esconder, eu acho que é de tentar esconder essa mãe que tem essa dor, de tentar esconder essa natureza que grita, que precisa, sabe, de ser vista, é tentar esconder essa mulher que é potência, que é forte, que se ela vai, ela faz o movimento e acabou, né? A mãe que protege o filho, que se tiver que fazer o mundo cair por causa desse filho, ela vai e ai de quem chegar no caminho dela que está mexendo com vespeiro. E eu acho que essa é a força da mulher, sabe? E a nossa cultura, ela tenta driblar essa força de tudo que é jeito, mas, gente, não tem como. A nossa sombra ardente da mulher selvagem, ela está ali, presente, firme, bem fincada na terra, com 4 patas, não são só 2, né? É Acho que esse... verdade, é Eu achei verdade, maravilhoso. né? Não, que coisa. Não, e a gente vai vendo uma outra forma, né? E tem a ver com sombra, né? A gente falou de sombra, tem a ver com 4 patas, né? Não 2, né? Esse instinto, essa razão, essa direção, esse cheiro de terra que nos conduz a uma direção, porque quando a gente está no meio da terra perdida, a gente olha, né? O que foi deixado na terra e cheira a terra, né? Então, a gente segue o caminho por isso, usando os nossos sentidos, né? Essa mulher selvagem, ela usa todos os sentidos de sobrevivência. E isso é Ah, muito interessante, né? Então, essa é uma visão da Terra que traz um perfil muito forte de uma mulher guerreira e de uma mulher pioneira, porque pioneiro tem que ter tudo isso, tem que ter esse instinto, tem que ter essas 4 patas muito fincadas, né? E ser muito selvagem, gente, a gente tem que ser muito ousada, porque se a gente não for ousada, a gente vai morrer lá, sabe, sem ter voz. E ali eu acho que as coisas não funcionam. Eu gosto muito desse livro. Esse livro daquela lista, ele foi um livro que ele abriu para o feminino, muito forte. Era um feminino que a gente não via mulher nesses níveis todos, porque cada história tem um nível, tem um perfil, tem um valor, tem uma consciência que nos é colocada e desperta dentro da mulher, dentro da cultura feminina. Mulheres que correm com os lobos é uma cultura. Ela traz a consciência de uma nova cultura, uma velha nova cultura, né? E eu acho que você foi muito feliz você ter trazido esse texto da gente. E eu fiquei pensando aqui mais uma vez, né? O que a gente pode somar? Então, mais uma vez, a gente soma consciência, mais uma vez a gente soma fé, mais uma vez a gente soma força, mais uma vez a gente soma coragem, e mais uma vez a gente soma uma coisa chamada nutrição, que está sendo o tempo inteiro fomentado aqui, que a gente trazendo, e mais uma vez a gente traz um alerta, não um alerta para o meio ambiente fora, que foi o que a Nina trouxe, mas o fora que ela trouxe para a gente poder ter esse alerta dentro da gente. O que eu estou fazendo fora que está, sabe, vindo de mim, de lá de dentro? Sabe, o que não está bacana que a gente não consegue evoluir? O que não está bacana que a gente consegue apontar o dedo e achar que 4 patas é tão ignorante ao ponto de ter 4 patas?
sabe? E a gente não percebe que ignorantes somos nós, porque nós só temos duas, sabe? Então, quanta coisa a gente está trazendo aqui para a gente poder, sabe, trazer para o nosso dia a dia mesmo, sabe, gente? Isso é de uma riqueza, é de um momento tão ímpar, é como se a gente estivesse aqui no momento ouro, sabe? Assim, golden moment. Está muito bom, cara, né? Eu fiquei Como pensando o que que eu poderia trazer também dentro desse contexto, né? E aí, o que que eu trouxe? Eu trouxe a minha experiência dentro da vida. Eu trouxe essa terra e quem me inspirou a poder caminhar nessa terra. Uma das mulheres muito fortes que me inspiraram a caminhar e eu chegar hoje onde eu estou. Eu vou fazer 70 anos, todo mundo já sabe. Então, já tem um tempo. Eu fui da época da anticultura, né? Do movimento hippie, daquelas questões todas. E foi um momento muito crucial na mudança, na transição planetária. Porque a transição planetária não é agora, né? Ela já vem de 500 mil anos atrás. Né? Então, eu tinha que buscar alguma coisa, porque eu olhava para fora no caminho que eu queria seguir, mas o caminho parecia que não condizia com a minha mente, com o meu coração. Eu não estava eu achava que tudo que todo mundo achava que era ruim, eu achava que era ótimo. E aí eu olhava para mim e dizia, meu Deus, mas eu tinha medo de poder entrar em concordância com aquela liberdade fora e com aquilo que eu estava sendo educada no meu dia a dia. Então eu comecei a passar dor. É uma coisa que eu vou trazer em comum aqui. A dor, realmente, ela leva a gente a despertar ou a dormir. Não tem meio termo na dor. Você cai no fundo do poço ou você cai lá em cima no céu. O meio termo é limbo. Você não vive, você fica morna a vida inteira. Então, a cultura feminina, ela estava morna, agora que ela está vindo com uma força muito grande, trazendo essa ousadia, essa coragem, essa mulher selvagem para a gente poder desbravar. E tem que abrir esse trem, que está difícil. E ali, eu fiquei procurando qual foi o meu ponto de virada de chave. E aí eu pensei, dentro da rebeldia da época, né? Eu falei, o que que me deu coragem para viver? O que me deu coragem de passar por tanta coisa que eu passei e ainda ter vontade de viver? Foi quando chegou na minha vida uma grande mulher. Uma mulher que você não podia nem falar o nome, porque a minha mãe não deixava nem eu ler sobre ela. Foi uma mulher que, na época, era um inferno. Não podia, eu queria catar, não podia de jeito nenhum. E você não encontrava gente nenhum, que nem livro chegava até aqui com a gente, porque era uma coisa muito forte. Eu vou apresentar para vocês, eu vou pedir, na realidade, para a Raila apresentar quem foi a minha virada de chave, quem me trouxe esse elemento terra para eu poder acreditar na vida e seguir. Raila, você pode botar Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir. Apesar dela ter vindo da França, ser uma outra realidade, a minha realidade e a dela, elas se juntavam numa força tão grande por conta da coragem dessa mulher na época que ela viveu. Ela nasceu em 1908, gente. Então, em 1908, você imagina como é que era naquela época. Tá? E já, lá na França já era um pouquinho mais avançado. Mas aqui realmente era tudo muito assim. E ela, com toda aquela energia dela, aquela maravilha dela, olha o olhar dessa mulher, olha a altivez dela, olha a força que ela passa sem precisar falar nada, apenas numa foto. Olha o nariz em pé no sentido de não é um problema do ego, nem da soberba, mas na consciência do caminho que eu estou tomando. Simone de Beauvoir chegou na minha vida através de... Eu vou pedir até para a Raira colocar 2 livros. O primeiro livro foi o que chegou na minha vida direto. Raira, a gente tem uma foto que tem 2 livros, olha só. Esse livro aqui que eu tenho até hoje, que ele já está bem velhinho, ele chegou, foi o primeiro que me chegou, que foi a biografia de Simone de Beauvoir. Quando eu li, gente, era tudo que eu queria, era tudo que eu me encontrava, era o chão que eu precisava para poder acreditar em mim como mulher. Gente, aí o outro livro que está do lado, que é O Segundo Sexo, nem estava no Brasil, porque isso nem podia chegar até aqui, que ele chegou bem depois, tá? E depois chegou O Segundo Sexo. E quando chegou na minha vida, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida.
Mas o que eu quero trazer não é a biografia de Simone de Beauvoir, porque a gente poderia falar milhões de coisas, que ela foi uma intelectual, ela foi uma escritora incrível, ela foi uma filósofa existencialista, ela foi uma ativista política. Na verdade, ela foi uma feminista. Ela agiu o tempo inteiro. E ela casou com um homem incrível, que também era um filósofo existencialista, e eles viveram esse yin yang em 1900, e lá vai fumaça, em 1920 e pouco, 26, na realidade eles ficaram casados, ó, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. E, na realidade, eles ficaram casados na realidade, eles ficaram casados há 50 anos, né, gente? Tá para nós, 50 anos, é anos demais, tá? Entre 1929 e 1980, até quando ele morreu. E foi quando eles se separaram. Detalhe, eles tinham como é que eu vou falar? Um relacionamento aberto. Eles, para a época, isso daí foi um escândalo. E mesmo assim, ela seguiu o caminho acreditando e tendo a coragem de realmente, gente, como é que eu vou falar para vocês? De quebrar paradigmas. De quebrar paradigmas. Porque ela também nunca casou com ele, tá, gente? Viveram 50 anos juntos, mas ela era totalmente contra. Ela rejeitava essa instituição do matrimônio. E eles viveram 50 anos juntinhos, um trocando com o outro. Realmente, yin e yang, nessa consciência de caminhar junto. Aí eu vou trazer agora, para esse agora. Não existe o caminhar juntos, nesse agora, século XXI, porque a Simone de Beauvoir morreu em 1986. Então, esse século XXI, não existe esse caminhar, essa união que veio de 1908, quer dizer, 1929, né, que foi quando ela casou com ele. Mas essa união ainda está difícil, porque a gente está passando por uma série de questões. O feminino sagrado está perdido no sentido de que como eu vou agir, e o masculino sagrado está perdido porque não sabe o que agir. Ele continua preso naquele instinto. Até essa mulher selvagem, para poder vir à tona, ela tem que vir à tona numa outra consciência para que ela não seja anulada dentro da sociedade, politicamente falando, e dentro dos seus próprios sentimentos e emoções. Então, a gente está trazendo uma consciência de unidade dentro daquilo que era possível, sabe, quebrando todos os paradigmas políticos e sociais da época. Eles viveram assim. E era o que eu estava procurando na minha vida. Eu não sabia que eu estava procurando isso. Mas eu estava procurando exatamente isso. Como é que eu ia explicar a minha liberdade da minha alma, vivendo num corpo aprisionado com uma educação totalmente fechada e arcaica? Então, ela chegou na minha vida e ela trouxe para mim uma coisa maravilhosa, que até hoje, porque tudo que eu gosto eu faço quadro, gente, faço quadro de tudo. Tá, Fernando Pessoa, que eu trouxe lá numa dos nossos encontros, tudo eu faço quadro, porque vai me mostrando os caminhos que me foram passados através da poesia, através de frases, através de pessoas fortes, que me ensinaram, que não foi dentro da minha casa, mas chegaram na minha vida, poeticamente, com raízes para poder me inspirar a crescer. Então, eu vou pedir para a Raila trazer mais uma vez a frase que ficou feita na minha vida até hoje. Inclusive, eu fiz isso, ó, que é o que a Raila vai mostrar. Eu fiz isso e ficou lá no meu trabalho. Aonde eu vou, eu coloco isso. Porque quando ela falou, não se nasce mulher, torna-se. Essa frase, ela me moldou. Eu entendi que eu precisava seguir um caminho, que esse caminho ia ser muito árduo. Porque o que eu pensava não estava em conexão com o que o mundo apresentava, principalmente a nível de Brasil. E quem dirá dentro de uma família, onde a educação ainda era uma coisa muito séria, e, na época, criança e adolescente realmente não tinha voz, porque era sim senhor, não diálogo. Então, gente, descobri Simone de Beauvoir na minha vida com essa frase maravilhosa que eu sempre entrego a todas as mulheres, apesar de ser mega conhecida, todo mundo já ouve falar, mas eu carrego essa frase fisicamente, porque ela me modificou internamente. Eu me vi mulher.
eu me vi liberta, eu me vi naquele momento quebrando grilhões, mas entendendo que eu precisava lutar por essa cultura, através do meu exemplo e através do exemplo dessas mulheres que deixaram um legado forte, numa época que naturalmente nós não tínhamos voz. Então, não se nasce mulher, torna-se mulher, é isso. É um guia de sobrevivência do feminino para encontrar o seu sagrado. Até hoje, nós nascemos mulher e estamos aprendendo a ser mulheres, a estar nesse gênero, nesse corpo, onde tudo é não. A única voz que a gente não tem ainda é quando a gente fala não, vindo da nossa alma. Porque o masculino, ele não nos dá voz. Vide as estatísticas de feminicídio que está acontecendo. Então, Simone me trouxe isso, tá, gente? Como outras pessoas também, eu sou apaixonadíssima por Evita Peron, porque eu acho que é uma mulher forte. Eu ia até trazer Evita, mas Evita já faz parte tão da minha vida, eu falei, não vou trazer a Simone, que eu quase nunca trago, né? Porque ela já está tão manjada, a Simone, mas a Simone foi realmente a virada de chave da minha vida. A virada de chave de eu estar hoje aqui, poetizando a vida. Deus está hoje aqui trabalhando, dirigindo uma casa chamada Casa do Abraço Maria Madalena. Ela foi a razão pela qual você pode botar um diploma embaixo do braço e viver o seu sonho, que no meu caso era arte. Então, isso que eu estou trazendo para vocês não é uma mera vivências e ler coisas, não. Eu vivi coisas. E é isso que a gente está trazendo para cá. Quando a gente fala de poetizando a vida, você entender aquilo que vocês trouxeram hoje, a dor que nutre. E que se você não tiver uma cabeça bacana, você não saber quem você é, você faz essa dor te levar para o buraco. A gente falou isso também. E não superar. Não superar o quê? As suas próprias sombras, que Vanessa trouxe, inclusive, quando ela falou da mulher selvagem. A gente esquece que a gente está aqui para poder chegar em algum lugar. E esse lugar é saber quem você é. Você ter voz sendo homem ou mulher. Você tendo a sua liberdade interna para poder construir a sua vida dependendo do seu livre-arbítrio. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Trazendo a força, o poder de todas essas escritas, de todas essas poesias, que nos levam a ter voz e caminhar a terra da evolução. Eu me sinto profundamente honrada em ser mulher. Eu me sinto profundamente honrada de poder ter a possibilidade de falar sobre mulheres que me fizeram mulher. E até hoje, no prezado momentinho agora, nesse segundo agora, eu estou aprendendo a ser mulher. Eu estou me tornando mulher. Aos 70 anos. Quem sabe que eu chego em 80 e consigo dar um passo bacana e chegar lá, né? Mas é uma construção diária. E se você não constrói essa coisa boa diária, você não vai modificar o coletivo. Você não vai ser um exemplo para outras mulheres. Você vai ser mais um. E aí eu deixo aqui nesse momento, nesse nosso feitizando dessa noite. Você quer ser mais uma? Você quer caminhar sem consciência, você quer saber quem você é e saber que você vai dominar os seus passos para poder chegar à sua luz interior. Não se nasce mulher. Torna-se. Conceição Evaristo, ela foi se tornando mulher pela dor. Clarice Píncola, ela foi se tornando mulher pela consciência da energia que ela trazia no papel em branco pelas experiências da vida. A Nina trouxe uma narrativa de vivência, de alerta, vindo da sua própria alma e da onde ela estava pisando. Enfim, eu acho que nós temos uma missão muito grande, e eu acho que quem pode estar nos assistindo também tem uma missão muito grande, é se reconhecer e despertar. A cultura ainda está
seguindo. Nós somos uma irmandade que ainda não entendeu isso. Nós somos uma fraternidade que não busca a paz. Nós ainda estamos em guerra. Nós somos a poesia. Ou pelo menos nós representamos essa força, esse poder, através da nossa palavra, dos nossos escritos. E da vontade, da coragem de estar aqui todas as segundas-feiras, trocando luz. Apenas isso. Então, meninas, eu quero agradecer Vanessa, Denise, Nina. Eu quero agradecer a todas as mulheres. Eu quero agradecer a Raila por abraçar a nossa causa, que está aqui trabalhando juntinho com a gente, para que isso se torne realidade. E agradeço a nossa consciência de estarmos nesse momento, nessa transição planetária, recebendo uma nova frequência, porque nós já estamos recebendo essa frequência. Nós estamos recebendo a energia da força da vitalidade, a força da luz. Nós somos o grau. Isso já diz Maria Madalena, que era uma outra mulher que eu queria ter trazido aqui, quer dizer, são assim, um quadrado fantástico, né? Um dia a gente fala sobre elas, num outro nível. Porque a gente não está aqui para falar de biografias. Biografia a gente encontra tudo quanto é lugar, tudo quanto é livraria. A gente está aqui para falar de consciência. O Poetizando a Vida é isso, consciência. O Poetizando, ele é a nutrição do corpo e da alma, para que a gente possa caminhar. A gente já está chegando no final, que agora que eu estou vendo no nosso Poetizando a Vida, e eu vou passar para a Vanessa, para a Nina e para a Denise, para que possa realmente fechar, encerrar esse dia de hoje com honras e glórias. Vanessa. Eu quero agradecer às mulheres por terem aberto caminho para nós. A nossa ancestralidade, ela veio com muita dificuldade, com muito sacrifício, muita dor. E eu acho que a gente recebeu esse legado e a gente precisa honrar e agradecer. O que a gente faz hoje, o que a gente constrói hoje, honra essas mulheres tão importantes. E a gente precisa sempre se lembrar delas, sempre ter elas como referência, como memória, como história dessas mulheres que são a gente, né? Essa Sim. mulher sou eu sou ela, né? Então, acho que esse movimento interno de ser mulher, todas nós passamos por essas sensações, por essas urgências, por essas dores. Eu acho que a empatia, a sensibilidade, eu acho que é uma coisa tão delicada e forte da nossa natureza, da nossa potência enquanto ser feminino, né? Enquanto ser que lida com o seu feminino de maneira sagrada e com coragem para lidar, né? Eu acho que é por aí. Nós somos esse DNA, né, Vanessa? O DNA de Gaia, nós somos esse DNA de Gaia, gente. A força da Terra. Olha que delícia. Gratidão, Vanessa. Nina, quer falar com a gente? Quer trocar? Sim, meu anseio, né, é ver o planeta curado, biolegado, saudável, para nele nós podermos habitarmos com a mãe Gaia, né? Como se diz, a mulher e a terra, ambas são femininas, né? Então, nós mulheres temos a delicadeza, né? O colo, a garra da felina, né? Da selvagem, como disse a quatro patas, né? Como disse a Vanessa na poesia. Eu acho que nós temos que nos unirmos e trabalharmos, né, para uma nova terra com garra de ser mulher, feminina e mãe para abraçar. Gratidão, Nina. Esse é o meu anseio. Gratidão. Gratidão. E diante agradeço, Denise. né, a vocês, né, minhas divas, né? Nós somos eu, você, mãe, tia, né, avó, todas somos divas que abraça a poesia
como ela deve orquestrar. É isso que meus agradecimentos, eu amo. Muito amor no meu coração, sabe? Eu estou adorando o Literando, que está me trazendo de volta as minhas inspirações. Gratidão, Ok? Nina. São 21h01, a gente já está terminando o nosso trabalho, por causa que nós temos um horário aqui com a Raila. Denise, gratidão, Nina. Denise, suas palavras para a gente poder encerrar esse nosso encontro. Eu agradeço também o encontro com mulheres tão ilustres, tão delicadas, sensíveis, que sabem poetizar mesmo a dor tão necessária para todas nós. E também lembro que o elemento terra é um elemento fundamental na nossa vida, que a gente se lembre que da terra viemos e para a terra voltaremos. Agradeço, Sandra, sempre por essa oportunidade de crescer aqui em grupo. Um beijo a todas. Gente, poetizando a vida, a força, a coragem, a energia vital do DNA da Terra. Até segunda-feira, meninos. Tchau. Gratidão, gratidão.